uma mulher que morreu sozinha há mais de 100 anos. Ninguém a chorou, ninguém a lembrou, ninguém a visitou. Ela desapareceu da memória dos homens, mas a casa que ela morou permaneceu. E dentro daquela casa, algo ficou, não esperando justiça, esperando presença. Quando a família Perron abriu a porta em 1971, Bathsheba Sherman despertou. E o que parecia um novo começo tornou-se um processo lento, não de destruição imediata, mas de ocupação. Eu sou o observador, e esta é a história de como um lar deixa de ser um abrigo. Harrisville, Rhode Island. Uma casa de fazenda construída em 1736. 235 anos de uso humano. Mas esta não é uma história sobre madeira ou fundações. É uma história sobre permanência. As casas registram tudo, cada riso, cada discussão, cada silêncio prolongado. Algumas registram mais do que deveriam. Visitantes descrevem uma sensação difícil de nomear. Não é frio, não é calor, é reconhecimento, como se a casa soubesse quem entrou. Eu tenho uma teoria. Alguns lugares não esquecem, eles observam. Roger Perron, Carolyn Perron, 5 filhas. Eles se mudaram para casa em dezembro de 1971. Buscavam espaço, silêncio, um recomeço. Nos primeiros dias, nada parecia errado. Mas a casa não estava vazia. Objetos mudavam de lugar. Cheiros surgiam sem origem. Passos eram ouvidos quando ninguém caminhava. A família tentou racionalizar. Casas antigas fazem ruídos, mas a casa não fazia ruídos. Ela reagia. E aos poucos ficou claro: eles não haviam chegado primeiro. O nome dela era Bathsheba Sherman. Ela viveu naquela casa no século XIX, reclusa, isolada, comentada à distância. Seu marido morreu. Seus filhos partiram. Os vizinhos se afastaram. Chamaram-na de bruxa. Talvez fosse mentira. Talvez não. O que é certo é que Bathsheba morreu naquela casa e não deixou o lugar. Quando a família Perron chegou, algo nela respondeu. Não como um pedido de ajuda, mas como uma reação tardia. Eu tenho uma teoria sobre Bathsheba. Ela não era um demônio. Ela era uma ausência prolongada. Uma vida que terminou sem testemunhas. E quando novas vozes ocuparam a casa, essa ausência encontrou volume. Eu vi sinais da presença dela, não como fúria, mas como insistência. Carolyn Perron era o centro da família. A referência. A casa a percebeu. Os primeiros sinais foram físicos. Hematomas, marcas, pressões invisíveis. Depois, lapsos de tempo. Momentos inteiros ausentes da memória. Relatos de comportamentos que ela não lembrava. Porque não era apenas ela. Algo utilizava seu corpo como passagem. Convulsões vieram depois. A voz mudou. A postura mudou. Os médicos não encontraram causas. Nenhuma explicação clínica. Eu tenho uma teoria. Aquilo não queria destruir Carolyn. Queria permanecer consciente através dela, viver o que não viveu, e obrigá-la a assistir. Eu vi o olhar de alguém que perdeu o controle, não sobre o corpo, mas sobre o próprio lugar no mundo. A família Perron buscou ajuda. Ed e Lorraine Warren chegaram. Eles reconheceram a presença, não como simples assombração, mas como algo fixado ao lugar. Tentaram um exorcismo, orações, rituais, fé. Por um breve momento houve silêncio, mas o silêncio não era ausência, era contenção. Eu tenho uma teoria. Algumas presenças não entram, elas já estavam.
Não podem ser expulsas, porque não atravessaram nenhuma porta. Os Warren partiram compreendendo isso, não derrotados, limitados. Depois do exorcismo, a casa não mudou, ela permaneceu igual. Os mesmos corredores, as mesmas portas, os mesmos cômodos. Mas algo havia se ajustado. Relatos indicam que a casa tornou-se mais silenciosa durante o dia. Nenhum ruído, nenhum movimento. Como se estivesse economizando energia. À noite, porém, a vigilância retornava. Portas eram encontradas abertas pela manhã. Objetos apareciam em lugares onde nunca estiveram. As crianças relatavam sonhos idênticos. Não com figuras, mas com a sensação constante de estar sendo observadas. Não perseguidas, observadas. Eu vi esse padrão antes. Quando um lugar deixa de reagir e começa a esperar, a casa não precisava mais se manifestar. Ela já havia sido reconhecida. E isso, para alguns lugares, é suficiente. A família Perron deixou a casa anos depois. Levaram móveis, levaram fotografias, levaram memórias. Mas nem tudo partiu com elas. Carolyn relatou, por anos, a sensação de nunca estar sozinha. Mesmo em outras casas, mesmo em outros estados, mesmo em silêncio. As filhas cresceram, mas compartilharam o mesmo relato, o mesmo tipo de sonho. O mesmo desconforto ao entrar em lugares antigos. Como se algo tivesse aprendido seus nomes. Eu tenho uma teoria. Algumas casas não prendem pessoas. Elas ensinam o medo a acompanhá-las. O lugar não precisa mais existir fisicamente, porque a ocupação já ocorreu. Eu vi isso acontecer, quando um lar deixa de ser um espaço e se torna uma lembrança ativa. The Conjuring House não é apenas um lugar assombrado. É um lembrete. Um lembrete de que nem todo lar é neutro. Alguns acumulam camadas de abandono, de silêncio, de vidas não concluídas. Eu vi registros, eu vi relatos. O que permanece ali não grita, não corre, não se revela facilmente. Apenas espera. The Conjuring House permanece, de portas abertas, recebendo visitantes. Alguns entram buscando história, outros buscam emoção. Poucos percebem o que realmente acontece, porque naquela casa, ninguém está sozinho. Eu sou o observador. Há lugares que eu não entro, há lugares que apenas registro, e naquela casa, há algo que também observa. Se você gostou, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário. Você conseguiria dormir em um lugar que se lembra de tudo? Eu sou o observador e continuarei observando.